Oi. Acho que todo mundo se lembra de qual foi o primeiro anime que tu pegou pra ver online, sabe? Ele pode ser um completo desconhecido pra geral hoje em dia, porque os anos passam, temporadas novas saem, anime novo é mais chamativo do que anime velho, mas no fim você provavelmente se lembra de qual foi o seu primeiro anime de verdade. E o meu era uma bela de uma porcaria. Que vale um pouco de contexto para deixar a história mais sólida. No ano de 2013 eu finalmente consegui internet banda larga e eu lembrei de uma revista antiga que alguém tinha me dado com anime, da época da Animax, umas recomendações e outras coisas, e foi lá que eu achei uma capa super chamativa e estilosa com a logo assim, Air Gear nela. Um anime de patinador shonen com poderes e besterol estilo groove que ninguém tá nem aí. Apesar da revista ser de 2008 e tá falando de um anime de 2001, né? Não deu outra. Quando eu descobri a mágica de um site que já deve ter caído, foi a primeira coisa que eu pesquisei. Como minha bagagem de anime na época se resumia a Naruto e Super 11, foi uma experiência fantástica. Eu sempre tive boas memórias disso e eu lembrava da arte ser super estilosa e bonita e, bom, eu decidi revisitar o meu clássico pessoal e foi uma merda. Air Gear é o mais puro produto da sua época, sabe? Com a mais baixa qualidade da sua época. E eu com meus 13 pra 14 anos vi isso aqui e falava, uau, radicalidade, moleque! E hoje em dia isso não é mais do que um quadro estático só com cabelo mexendo igual tudo que sai da Toei. Porque esse anime é da Toei, amigos. Aquela Toei. Enfim, vamos por partes. A sinopse. Air Gear é um shonen sobre patinadores que usam patins diferenciados chamados de Air Track, AT pra abreviar, são basicamente uns patins com motor. A inconsistência do anime difere de quando é um motor de um foguete, de um avião supersônico, e quando é só um carrinho elétrico de criança, daqueles que elas tropeçam e caem. O anime gira em torno desse panacão gadíssimo, cuja meta inicial é mandar umas manobras pra pegar a mulher. O nome dele é Ikki, que é basicamente o equivalente japonês pra Piu Piu, e a história acompanha ele se tornando o rei do céu, que é o Hokage da patinação. Enquanto essas irmãs meio primas, sei lá, dele, ficam aí dizendo ai, não patina não, porque elas têm um passado trágico com a patinada. Elas eram de uma gangue, galera. Uau. Mais clichê que isso, só a quantidade de personagem enfeite com esse corte de cabelo. Enfim, os rumos que a história toma não são nada originais. Em nada. Os personagens agem de um jeito muito previsível e muitas das vezes escrachada porque o diretor tenta fazer o anime ser sério. E esse é o primeiro grande erro. Muito da animação é estática e às vezes são frames estáticos feios. Mas claro que temos umas partículas de Sakuga aqui de vez em quando. E elas te mostram como esse anime podia ser potente. Air Gear tinha muito potencial para ser um grande shonen, mas a cada novo conceito introduzido, tudo isso só ia mais pro lado preguiçoso da escrita. E é aqui que nós chegamos no segundo tópico. O roteiro. A princípio a gente acompanha o Ikki descobrindo como o mundo de quem anda de AT é, motivado por essa moça de cabelo rosa, Shinka, e diz que vai dar recompensas que são basicamente fanservice pra ele se ele vencer umas competições, ou sei lá, só pra fazer o plot andar. E aí a motivação do protagonista tá setada: agradar a mulher. Inclusive arriscando a vida nessas duas vezes aqui. Ele acaba metendo dois amigos dele pra formar uma gangue com ele, comprar peças novas, e ele acaba desafiando esse gordão, que é tipo o melhor patinador do Rank F, que é o equivalente de você ser o cara que joga Mortal Kombat melhor no seu bairro. Aí você vai jogar no online. Assim temos a primeira partida de verdade aqui, além de só umas brincadeirinhas de patins aqui e ali, uns tombos do Ikki. E a motivação dele cresce, ele não quer mais só ter o pack do pezinho da Shinka. Ele realmente quer ser o rei do céu agora, ele gosta da sensação de voar, ou sei lá, e tem um negócio sobre ajudar os amigos, eu não tô nem. Quando eu cheguei nessa parte eu falei, show, desenvolvimento de personagem, finalmente o potencial desse negócio. Será que é por isso que eu gostava tanto? Leigo engano. O arco do Ikki acaba aqui. Inclusive, até depois do mangá ele não tem mais nenhum assunto, ele só... O protagonista não é mais a palavra pra descrever o Ikki, ele virou uma chave, ele virou uma solução pra uns problemas dos outros. É a primeira síndrome de Kirito antes do Sword Art Online. Sabe aquela coisa do Kirito ser super apelão no clímax, mas fora do clímax ele ser um bosta e apanhar? Então, daqui em diante a história começa a focar nos outros personagens, eles têm umas mini historinhas e arcos pra ele e metem o Ikki no meio como solução ou motor pro enredo se mexer. Mas ele mesmo praticamente não tem nada a ver com nada disso, ele tá de intrometido. E o anime fica assim até o fim. Isso é extremamente previsível
e frustrante. Pelo amor de Deus, vai dar Black Flip em outro lugar, eu não tô interessado em ver o Ikki resolvendo os problemas da professora dele. Então, só pra não passar batido, o próximo tópico são os personagens. Fora os nossos protagonistas, um elenco gigantesco do anime é todo um bando de personagens lisos, estereotipados e sem graça, então eu não vou falar deles. Mas os nossos protagonistas não estão tão melhores não. O Ikki é só um maluco egoísta, o Kazu só quer provar o valor dele, o Agito tem um puta de um arco sério, ele é o único personagem bom, ele quer proteger a metade mais frágil dele. E os outros dois membros da gangue são bulinados pelo autor, ele deve ter alguma coisa contra gordo, sei lá. Até aquelas irmãs do Ikki que tem um visual bacana não fazem nada do episódio 2 pra frente, só a Ringo que continua aparecendo. Ah, uma curiosidade é que a moça que faz a voz da Ringo também faz o Killua do Hunter x Hunter e a Stocking do Paint Stocking. Bom, antes de eu entrar no ímpeto dos spoilers, eu vou falar da parte técnica, hein? Só pra não passar batido também. Ah, animação. Olha, é Toei. Tudo tá sempre estático, a arte não tem consistência e se algo for animado aqui não dura mais que uns 10 segundos. Sempre que não for absolutamente necessário eles meterem um Sakuga, eles não vão fazer. E os episódios de clímax são um pouco mais polidos, mas pra cada um desses episódios tu tem uns dois antes que parecem com a tua namorada. O Agito girando igual uma Beyblade nessa cena aqui é a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. Eu não vou dizer que não tem momentos bons. A primeira partida do Ikki com o Butcher e algumas manobras, os duelos do Kogarasu-maru com equipe, tem belas cenas de animação e, honestamente, às vezes eu fico um pouco empolgado quando eu lembro. Mas, eu diria que belas cenas é exagero. Tem umas ceninhas legais, assim. Eu consigo ver o que eu me empolgava aqui quando eu era mais jovem, sabe? As metáforas visuais, as poses, as manobras e, principalmente, as músicas. Ah, as músicas. Tu já jogou Jet Set Radio? Ou Lethal League Blaze? Bom, o compositor da trilha sonora de Air Gear fez esses jogos também. Dá pra notar que é o estilo dele bem de cara, porque ele tem um estilo distinto e, meu Deus do céu, umas tracks espetaculares que nem essa. E o encerramento lendário, que é uma das minhas músicas favoritas até hoje. Mas em contrapartida você tem a abertura Chain da banda Back On. E eu super amava essa música quando eu era mais novo, mas hoje em dia eu acho ela meio meh. Também ela não sincroniza nem um pouco com a animação da abertura. Os remixes dela que tem na trilha sonora são bem melhores que a música de verdade, isso é meio irônico. Dito isso, vamos ao plot. Então se você não quer spoiler de um anime mediano pra ruim de 2001, é melhor você sair do vídeo agora. Agora que ninguém saiu, vamos continuar. Depois do Ikki vencer essa partida e convidar o Butcher pra gangue dele, ele conhece o Agito, que é um maluco ranqueal, sei lá, que caça patinadores, já que entrar em gangue é ilegal. O Agito bate nesse vilãozinho do primeiro episódio e tu viu o irmão dele botando o maluco numa gaiola e dando chicoteada, sei lá, só chicoteando ele igual um animal. O que não é ilegal nesse mundo, mas patinar com os amigos meio que é. Inclusive, o mais incrível disso tudo é que esse maluco com pinta de sádico, roupinha de boy band e cabelinho platinado é um policial. O Agito acaba fugindo dele por causa dos maus tratos e vemos que ele tem duas personalidades nada clichês, onde uma é violenta e a outra é gay. Ele se junta com a gangue e temos a primeira batalha deles como uma equipe mesmo. Aqui vemos do que cada um deles é capaz. O Kazu manda essa super velocidade com um avião a jato no fundo que é super legal e tem até música tema própria. Ele só faz isso depois de superar a baixa autoestima que ele tem por querer ser muito parecido com o Ikki. Esses dois gordões não serviram pra nada e só passaram vergonha. Umas piadinhas muito ruins de olha, ele é muito gordo, ele não consegue subir no muro. E a Ringo começa a dar uma de personagem
personagem recorrente parodiando o Tuxedo Mask, e com 2 figurantes derrotados, 2 gordos fazendo merda, a partida vai ser resolvida na melhor de 3. E é captando o outro time, que aliás, belo design, anda basicamente a estratégia de ui, eu sou mulher, não ganha de mim não. Então amigos, eu espero que o gado Lorde Ikki-kun seja gado, né? Mas ele dá um mortal de costas brabo que se pá é o melhor Sakuga do anime inteiro. Tem até esse corvinho de 3 pernas que eu não sei se foi um erro, se foi um bagulho simbólico. Mas ele vence e o vento que ele manda é o bastante pra arrancar o sutiã da moça. Ela tá pelada, hein, pessoal, engraçado. Ela tá pelada, hein, pessoal, engraçado. Esse finalzinho quase estraga a cena, mas dá pra levar. Depois disso eles enfrentam o time Birima, e meio que tem um passado com o Agito, e aqui o anime mostra o maior potencial dele, tendo umas partidas épicas, moleque. Só que daí a verba acabou bem no meio do clímax e... Depois desse arco, o irmão do Agito toma uma porrada e eles roubam o carro dele e dão um soquinho no cotovelo, isso aí não esqueci. Aliás, compara a arte do mangá com esse mesmo frame do anime. Doloroso, né? Chegamos no último arco do anime, onde eu tenho algumas coisas positivas pra falar e um baita de um soco na tua cara negativaço. O time tá todo indo nessa excursão pra Kyoto e... eles têm esse momento de tiozões tentando entender como jovens pensam. E por causa desse negócio chamado Gênesis, que eu esqueci de explicar, tá todo mundo de olho no Ikki, a sociedade inteira do universo, todo mundo comentando pra ver se o Ikki é capaz de chegar na Torre Toropaion, que é uma torre ideológica do anime. Tem meio que essa metáfora que se você tá no topo da torre, você é o rei do céu. E mais pra frente no mangá, a torre existe de verdade. Isso é idiota. O Ikki tá tranquilão, porque ele se garante, apesar de ser um bosta, a não ser tipo no finalzinho do momento. Mas a Ringo tá muito preocupada, porque ela acha que ele vai se machucar, ou sei lá. E aí começa uma perseguição de carro, porque enquanto eles estavam distraídos conversando, alguém raptou um dos amigos dele. É legal ver como a Ringo fica bonita sem esse twin tail e esse óculos escroto estragando ela. Mas mais uma vez o anime não consegue mesmo ser bonito igual o mangá. Eles vão parar nesse galpão onde tem outro rei, que aliás os reis são quem tem as regalias, e as regalias são os patinhos personalizados que soltam um poderzão, sabe? É um bagulho... eu esqueci de explicar porque não é muito importante da metade. E o Agito tá de vestido nessa parte. Enfim, o Ikki é desafiado a pular uns 30 metros por cima do cast do anime inteiro, e aí ele consegue, todo mundo respeita ele, e a Ringo fica feliz, porque no fim isso tudo era sobre ela. E é assim que o anime acaba, com ela ficando feliz pelo Ikki. Eu achei o final conclusivo? Não muito. Tinha como fazer melhor? Não muito, o anime é jogadaço. Mas o final do mangá também não é muito melhor, ele é aberto, pelo menos tem esse frame aqui. Fora isso, tem um conjunto de 3 OVA de aniversário de 10 anos de Air Gear, que eu vou cobrir nesse vídeo porque não custa nada, né? O primeiro OVA é muito bom, se tu ignorar que ele introduz um dos maiores problemas de Air Gear pós-anime, que são os poderes estão virando qualquer merda. Eu falei das regalias, né? Mas já era zoado ter uns patinhos com poderes, mas o que a gente tinha até então era fazer uma onda de vácuo, ou de energia cinética, ou sei lá, uns bagulho magnético, fazer um fogo, umas faísquinhas, uns foguinhos. Aliás, esse visual do Inui é ridículo. E a Ringo, ela tem a regalia do espinho, que são um chicote elétrico no pé que só ela pode usar porque o centro de gravidade dela é mais pra baixo, na bunda. Explicação fantástica, né? Então, nesse OVA ela faz explosões com os estalando os dedos assim, e deixa a Shinka cadeirante por si. E vai se acostumando, porque daqui pra frente os poderes são totalmente aleatórios. O Kazu mesmo descolou a regalia do fogo e ele usa ela pra fazer parar o tempo e fazer escudos de tempo. Enfim, esse OVA é maneiro, porque você tem o Ikki e a Ringo num duelo, e os dois com regalia, mandando altas manobras, alto Sakuga, e o potencial total do bagulho. Tu pode ver como Air Gear podia ser um anime lindo, e tem até desenvolvimento de personagem pros dois. Mas no fim o desenvolvimento não leva pra lugar nenhum, porque o anime termina com o Ikki não escolhendo nenhuma das duas. Infelizmente, tanto o desenvolvimento de casal quanto a luta não valem nada, porque o Ikki não escolhe nenhuma das meninas e fica aberto até o final. E essa luta meio que também vai pro saco, porque a Ringo vira mais do que nada daqui. Ela não passa de mais uma competindo pelo afeto do protagonista. Mesmo nesse OVA, ela sendo uma personagem completa, daqui pra frente ela não é mais. Desperdício. Um adendo bônus é que no OVA o cabelo desse maluco ficou azul. Bacana. Os outros dois OVAs são a adaptação de um dos grandes arcos do mangá que eu gosto de chamar de arco do mundo virtual, mas ninguém mais chama assim porque ninguém mais assistiu. Inclusive ele acontece bem depois do primeiro OVA e ele é terrível. Não sei nem o que dizer sobre ele. A animação é meio bonita, mas o tempo todo é só um monte de poder voando pra todo lado e uns negócios avulsos de 2 arcos antes do mangá acontece.
E depois tem mais show-off de poderes aleatórios, incluindo da merda do escuro de tempo. Eu lembro de gostar demais desse OVA quando eu tinha 14, mas eu quase dormi vendo ele dessa vez. Sério, eu mais jovem, qual é o teu problema? Treta aqui é que eles estão lutando contra uma simulação dos melhores patinadores da geração anterior no auge da carreira, e aí eles ganham e fazem pose. Tudo bem, no final teve essa manobrinha maneira deles batendo o pezinho, mas fora isso foi só um monte de bomba, e é assim que acaba. Eles fazem pose e eles acabam lutando contra os verdadeiros desse top 10 aí melhores patinadores do mangá naquela torre, e não é nada interessante. Não tem muito mais que eu possa falar sobre. Ah é, e toca a música mais hilária do anime, a Beijo-me é Lindo. E esse foi Air Gear, o meu primeiro anime. Revisitando depois de 5 anos, eu consigo ver muito bem o que eu gostava aqui. E honestamente eu não consigo mais gostar tanto assim. Ele tem personagens interessantes e ele tem designs legais, mas muito potencial pra coisa bacana que sempre acaba indo pro lado conveniente da história. Parece que o Great tava cansado da história e fez qualquer coisa só pra acabar com ela de uma vez. Sabe, tipo o final do Naruto. Se você assistiu até aqui, uau, porque eu não acredito que alguém ligue pra esse anime. Eu fiz esse vídeo só pra jogar minha opinião fora com estilo. Mas obrigado.